Olá, como é que você tá? Tudo bem? Hoje eu quero contar uma história para vocês. História de um mestre e de um aprendiz. Que eu escutei e que eu achei muito interessante e queria compartilhar com vocês. Talvez até alguns de vocês já até conheçam a história. Mas eu acho que é sempre importante a gente voltar e escutar um pouquinho para a gente perceber o quanto essa história é importante e o quanto a gente precisa refletir para a nossa vida. E a história é mais ou menos assim. Tinha um mestre e um aprendiz que faziam a sua caminhada, a sua peregrinação. O mestre ensinando para o aprendiz aquilo que ele deveria receber de ensinamento sobre amor, sobre caridade, sobre prosperidade, sobre ajudar o próximo da melhor maneira possível. E além de todos os ensinamentos que o mestre estava ali transmitindo para o seu aprendiz. E eles peregrinavam pelas cidades e em cada lugar que eles iam, ele ia ensinando, ia aí propagando os ensinamentos e conversando, enfim, fazendo o que deveria ser feito. E numa das cidades, num sítiozinho, eles chegaram numa cidade ou num sítio, e o sítio era de bastante necessidade, sabe? Ali tinha uma família com um pai, uma mãe, 3 crianças e uma vaquinha. E eles estavam ali vivendo naquele sítiozinho bem simples e aparentemente passando muita necessidade. E aí o mestre falou para o aprendiz: vamos passar a noite aqui, vamos conversar com essa família. O aprendiz falou: mas mestre, é uma família tão simples, passam tanta necessidade, a gente vai dividir o lar com eles ali, mais bocas para alimentar. E o mestre insistiu: vamos porque ali eu acho que a gente tem um bom ensinamento, um bom aprendizado. E aí adentraram o sítiozinho, aquela família, o homem, o pai das crianças, o esposo, recebeu com um sorriso aberto, agradecendo a visita, com um abraço acolhedor, com um acolhimento bem fraterno, demonstrando ali toda a receptividade daquela família. E aí o mestre perguntou ao pai da família: podemos passar a noite, podemos ficar aqui com vocês? Lógico que podem, fiquem por aí o tempo que vocês quiserem. Nós temos um quarto aqui para vocês. Aliás, vou ceder o meu quarto para vocês, fazendo com que aquela caridade, com que aquele amor resplandecesse naquele momento. E aí o mestre, junto com o aprendiz, ficaram ali por alguns dias, e um dos dias eles estavam andando e perguntaram pro pai, né, pra família: e aquela vaquinha? Nossa, aquela vaquinha é o nosso sustento da nossa família. Ela nos dá leite todos os dias, ela nos sustenta, ela dá o queijo, a gente faz queijo do leite dela. Aquilo que sobra a gente acaba vendendo, e a gente consegue comprar algumas outras coisas, algumas verduras dentro para nossa família, para o nosso sustento. E o mestre falou: nossa, que bonito. E assim foram se passando os dias. Acho que uma semana depois o mestre falou: chegou a hora de a gente partir. Vamos para o nosso próximo destino. E nesse nosso próximo destino nós vamos caminhando, vamos ver o que dá. E assim foi feito, e naquela noite eles decidiram, e o mestre e o aprendiz acordaram muito antes da família, e da família se acordar, de se levantar, e pegaram as coisinhas, o mestre e o aprendiz, arrumaram as coisas dele e começaram a partir para o seu novo destino. E um pouco antes de sair, o mestre fala para o seu aprendiz, e ele reparou, né, que a vaquinha estava bem perto de um precipício ali. E aí o mestre falou pro aprendiz: empurra aquela vaquinha no precipício. O aprendiz, indignado, falou: como assim, mestre? É o sustento da família, eles dependem dela para sobreviver. Pois bem, faça o que eu estou te pedindo. E o aprendiz ainda continuou argumentando, continuou insistindo,
Mas o mestre foi bem rude e disse para ele: faça o que eu tô te mandando. Fugindo um pouquinho das características da relação dos dois. E aí, contrariado, o aprendiz foi lá e empurrou a vaquinha acabou morrendo nessa queda. E eles seguiram a vida dele. O aprendiz muito indignado, muito reflexivo, e passaram-se alguns anos e o aprendiz tomou o rumo da vida dele, o mestre, eles se separaram por conta do destino. O mestre já tinha concluído a preparação do seu aprendiz, e seu aprendiz estava seguindo os passos do seu mestre. E aí, num determinado momento, ele voltou naquela mesma cidade, naquele mesmo sítiozinho que eles tinham visto há um tempo atrás, ou alguns anos atrás, e ele se lembrou da história do mestre. E se lembrando da história do mestre, ele já não estava reconhecendo mais o sítio. E com alguns detalhes, ele falou: nossa, essa daqui foi aquela família que a gente passou. Vou conversar com eles, vou ver como é que eles estão. E aí ele não reconhecia mais, o sítio estava muito diferente. Tinha uma pessoa capinando ali, fazendo as atividades de cuidar da chácara. E ele chegou: bom dia. Ele já não reconhecia mais as pessoas que estavam ali. Ele chegou lá: bom dia, tudo bem? Tudo ótimo. Nossa, aqui vivia uma família que tinha um pai, uma mãe, 3 filhos. Você sabe o que aconteceu com eles? Porque o sítio está diferente, está mais bonito, está mais arborizado, está mais produtivo. Falou: não, somos nós, continuamos aqui. Nossa, mas o que aconteceu? Né? Vocês estão diferentes, estão mais vistosos, estão mais com aparência mais saudável, estão mais alegres do que estavam antes. Pois é, vocês foram embora naquela madrugada e quando a gente acordou, a gente percebeu que a vaquinha acabou caindo no precipício, acabou falecendo, acabou morrendo. E a gente ficou muito em dúvida daquilo que a gente ia fazer para sobreviver. Ficamos desesperados um tempo, ficamos pensativos, mas depois de perseverar, depois de pensar, de refletir, de agir e de agir com amor entre a família, a gente entendeu que o sítio pode dar muito mais pra gente. Aí a gente começou a plantar uma aqui, uma coisa ali, e aí nós fomos, assim por dizer, crescendo. E aí estamos com esse sítio hoje. Hoje a gente tem plantação de beterraba, cenoura, temos mais 2, 3 vaquinhas ali. E o que eu quero deixar pra gente pensar nisso, pra gente refletir sobre isso no dia de hoje? Como é que anda a nossa vida? Como é que anda a sua vida? Você anda fazendo sempre as mesmas coisas? Ou você precisa empurrar a vaquinha para que você possa mudar a sua vida? Pensa, reflita. Eu acho que é importante pra gente no dia de hoje pensar um pouquinho em amor, em caridade, em olhar o que acontece à nossa volta. Um ótimo dia para você.